Olá pessoal, no vídeo de hoje eu convido para uma conversa bastante descontraída um profissional que é uma lenda viva na aviação, o Ricardo Maroco. O Ricardo, ele trabalhou em muitas empresas de aviação comercial, montou empresas, viu empresas sendo fechadas, enfim, ele tem muita história bacana para contar e conselhos importantes para dar para quem quer iniciar na carreira de aviação. Espero que vocês gostem. Boa noite, pessoal. É uma felicidade muito grande poder receber aqui um dos grandes mestres da aviação civil brasileira, um dos grandes mentores das pessoas que eu conheço e que trabalharam na aviação. Boa noite, Ricardo Maroco. Como é que você vai? Regis Sidney Vidor. Boa noite. Estou bem tranquilo. Agora com a vida muito tranquila. Que bom. Bem estabilizado, morando numa cidade europeia, né? Está em Curitiba. Curitiba? Pode crer. Pode crer. Mas vamos, toque. Que bom, Ricardão. Fico muito feliz de você ter aceitado o convite, né, para a gente falar sobre a sua carreira, sobre os causos, né, que você passou na aviação. Você trabalhou na Varig, trabalhou na Transbrasil, trabalhou na Trip, você fez história na aviação, formou muita gente, né? Eu gostaria que você se apresentasse rapidamente e contasse sobre a sua odisseia na aviação, nas empresas que você passou. Bom, isso aí é um negócio que você está pedindo um resumo, né? De uma coisa que acontece, são 44 anos de trabalho, né? Praticamente ininterrupto, né? Eu iniciei muito jovem, eu não tinha nem a maioridade ainda, tinha saído do exército, fui trabalhar na Varig. De lá eu saí da Varig do Rio de Janeiro, fui trabalhar em São Paulo pela Varig ainda. E lá um dia eu vindo à noite, eu vendo aquele João 11h30, vejo o Omar Fontana com aqueles dedão dele desse tamanho, falando de uma empresa Transbrasil e Pereré Pururu, aquela coisa toda. E eu fiquei muito entusiasmado. No outro dia eu vou lá, entrego meu currículo, deixo o currículo lá, e nada de acontecer e tal, Pereira Pão Duro. Um dia eles têm um problema com o 707. Eu sempre digo que é o seguinte, eu sou aquelas pessoas que são a pessoa certa, na hora certa, no lugar exato. Tiveram um problema com o 707 e para felicidade minha, eles exauriram todos os recursos que tinham atrás no Brasil, que tinha um grupo de técnicos excepcionais. Mas, nossa, aquilo dali eles eram supra-sumo. Aí vamos lá na Varig, que é a maior operadora de 707, pergunta lá para o nome perguntou lá para um dos big boss lá que tinham lá, se tinha alguém que podia ajudar eles. Aí olharam para o lado, olharam para o outro, a turma toda lá era de 37, 27, olhou para lá, viu esse banana que vos fala e fala: ô, dá um pulo lá para ajudar eles. Bem, foi aquelas situações assim, impossíveis, porque os caras já tinham feito tudo. E eu me lembro que eu sentado na cabine, na cadeira do observador, atrás da cadeira do comandante, perguntei para um que já deve ter partido dessa para melhor há muitos anos, uma pessoa excepcional, perguntei se ele tinha, o que ele tinha feito. E naquela sacada eles falaram, fizeram isso, 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 isso. A única coisa que faltava era ver uma coisinha, que foi exatamente a coisinha mais impossível, a coisinha mais assim tosca numa pesquisa de pane que deu pane, o circuit breaker. Bem, com essa daí os caras se acharam que eu era o rei da cocada preta. Porcaria nenhuma, era um cara que foi sorte, foi pura sorte. No outro dia, tinha um cara que hoje mora em Porto Alegre, eu não vou citar nomes, que já é um senhor muito experimentado, né? E que estava lá e apertou, 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 e eu resolvi sair da Varig, né? E foi uma coisa assim, para mim, talvez ali foi o início, realmente foi a coisa mais
a decisão mais importante que eu tomei na minha vida. Primeiro, porque salarialmente foi uma coisa assim extremamente compensadora, né? Era uma empresa que era muito muito boa para o funcionário em todos os aspectos, né? Era muito boa. E outra coisa que a preocupação naquele momento dos caras que geriam, superintendentes, diretores e tal, era com o treinamento. Então, pau na cabeça do caboclo. Tinha que estudar, tinha que estudar, tinha que estudar. Ela ofertava oportunidades para que o pessoal fizesse curso de inglês, tinha um quadro de instrutora de qualidade, inclusive você entrevistou um dos que teve a honra de ser instrutor lá, era um time de feras. Lá eu digo para você que já com 10 anos eu comecei a entender a coisa uma diferença, ver a coisa com muita diferença. Porque enquanto na Varig existiam recursos abundantes, a Trans Brasil tinha menos. Então ela contava muito mais com a qualidade do seu pessoal do que com recursos. Naquele momento, é óbvio, né, que sempre dentro do bom senso, que eu não digo nem da lei, é do bom senso, os caras sabiam o que faziam, e eu aprendi muito com eles. E em 2001, ela teve aquela situação que os caras não tinham grana, não tinham dinheiro para pagar combustível. Você sabe como é que é a aviação no Brasil? A aviação no Brasil é caríssima, é uma coisa assim, não é coisa para gente grande, né? As taxas são absurdas, o valor das passagens naquela época era engessado, tinha uma pitomba de coisa, e eu nem sou a pessoa mais preparada para falar sobre esse assunto. Eu sei que ela abriu as pernas, caiu, quebrou. E em alguns meses, um capitão da Trem Brasil, e eu só chamo de capitão realmente aqueles que estão acima da média. E os que verem o vídeo sabem disso aí, né? Ele convidou um amigo meu, que eu também não vou falar o nome, mas é teu amigo em comum, que é uma pessoa maravilhosa, para quem o conhece, entendeu? Um homem de um coração assim gigantesco, só tem tamanho, e dentro daquele tamanho todo lá, coração. E ele falou para mim o seguinte: pô, Ricardo, vamos embarcar numa aventura. Vamos embarcar numa aventura. Tem uma empresinha nascendo aí lá em Campinas, e nós vamos embora para lá. Vai ser aquela coisa do outro mundo: camisa, comida, roupa lavada, mais assim, aquelas coisas. E nós fomos. Chegamos lá, nós encontramos uma empresa que era sediada em uma garagem de ônibus. Eram visionários, não tenho dúvida. Visionários, tinham assim aquele negócio do empresário, né? De que era possível montar uma empresa em escala regional, né? Coisa que hoje eu não vejo mais no Brasil, né? O Brasil tem 5.700 municípios, e o Brasil, hoje, o governo pensa em chegar a 200 cidades assistidas com aeroportos. É coisa pífia, né? Pífio, né? Então, mas eles já tinham aquela visão. E chamaram a mim, chamaram a mais algumas pessoas, porque o mercado naquele tempo tinha mão de obra sobrando, porque a VASP também fechou. A VASP também é uma escola espetacular, tinha uma formação de profissionais assim incrível, sabe? Tinham aviadores e caras de manutenção, tinham várias especialidades, e eram todos melhor, gente com bagagem. Porque, por exemplo, você vê o seguinte: nós temos
exigência para você tem que ter licença para flight engineer, você tem que ter licença para ser aviador, você tem que ter licença para ser capitão, para ser comandante. Agora, você não tem licença, você não tem nada, não se cobra nada para, por exemplo, ter um cara formado em controle técnico de manutenção ou em programação de avião. Ou seja, essa turma que é vital dentro do contexto e pouco se fala, porque não tem nenhuma escola preocupada com isso, o devido olhar que deveria ser dado para isso aí, contratam alguém e botam o cara lá e o cara começa a ver número. Meu amigo, a coisa é complexa. E, nesse caso, a empresa de Campinas se aproveitou disso tudo. Porque avião é papel. Você muito bem sabe disso aí. Né? Avião é papel, não adianta querer, não tem outra história. E nós começamos uma epopeia, uma verdadeira epopeia, que você participou, você era a pessoa, inclusive na época, que era o responsável legal. Você foi o responsável legal. A tua participação é extremamente importante, inclusive, porque você acreditou naqueles caras que chegaram lá, né? Numa equipe do holandês voador com um Jack Sparrow encabeçando aquele negócio ali. E nós não tínhamos mão de obra naquela época para enfrentar os equipamentos, porque era cultura no Brasil até aquele momento aviões Boeing. Os únicos aviões que eram de origem europeia, grandes, eram CLA, CLB, CNA e Serra November Bravo, se não me engano, os da Vasco, que eram Airbus 300. Quem operava o avião, que eu tenho até um cuidado danado para falar, porque eu tenho verdadeira paixão por ele, porque eu tentei quebrar ele várias vezes e não consegui, é o ATR, era a Pantanal e a Total. Mas operavam seus nichos, né? Não eram empresas assim. O número de aviões que tinha naquela época no Brasil, em 2002, eu acho que não ultrapassava, eu acho que não davam duas mãos. Deveriam ter menos de 10 aviões operando. E aí começou o grande problema, porque você pegar um profissional e alterar completamente os conceitos que ele tem, porque a coisa é conceitual. A Embraer tem um conceito, a Boeing tem um conceito, a Airbus, a IASA tem um conceito, a TR tem um conceito. Então, é uma coisa conceitual. Outra coisa, naquele momento, a visão até de mercado não era favorável para a turbohélice, tanto que eles eram poucos. E os que tinham estavam muito segregados para fazer o quê? Uma coisa ali que era muito zonal, ali que era dentro do estado de São Paulo e ali dentro do estado de Minas, porque Minas é o tamanho da França, é grande pra cacete. Então, o voo de ATR, saindo de Belo Horizonte para ir a Monte Claro, uma hora ela vai porrada. Mas, né, os caras chegaram com foco, tinham foco, você participou, falaram o seguinte: não, nós vamos pegar o negócio e vamos transformar isso aqui numa regional muito grande, que vá do Oiapoque ao Chuí, pronto. E quando a gente fala isso aí, a gente... se eu começasse a citar os nomes, se eu começasse a falar o nome das pessoas, se eu começasse a agradecer aqui, a gente ia até amanhã de manhã. Porque mais do que qualquer coisa, nós fomos corajosos e perseverantes. Eu tive assim a felicidade, eu tive assim a honra, uma coisa assim de conhecer pessoas maravilhosas, sabe? Porque durante um bom período na minha carreira, tanto na Varig como na Transbrasil, eu fui vassalo, né? É claro que na Transbrasil houveram já numa fase já que ela já estava numa mudança, num downgrade, eu tive a oportunidade de pessoas que me olharam
e me deram oportunidade, sem dúvida nenhuma. Inclusive, tem uma história que é real, que me comunicaram que eu ia assumir uma responsabilidade lá, que era gerenciar o aeroporto de Guarulhos, né? E o que aconteceu? Era a minha primeira chance, eu era supervisor. Estou lá naquele negócio, vem um companheiro e fala para mim: escúchame, por favor, você não deve aceitar uma coisa como essa. Isto é muito prejudicial para vos, ¿sabes? Não entre nesta. Bueno, então, quando eu vi aquilo dali, como eu já te disse, eu fui vassalo, eu nunca gostei de sacanagem, nem de covardia, nem de safadeza. Para mim, a primeira coisa que está à frente de qualquer coisa é o ser humano. Eu falei assim, para quem me ofereceu, aceito. E foi interessante porque no outro dia, nós fomos reunidos numa sala, éramos eu e mais 30 pessoas, né? Pessoas que já tinham algum tempo de Transbrasil, outros que estavam iniciando a carreira, outros que estavam mais para lá do que para cá, e o diretor, né, que não é brasileiro e tem um sotaque bem diferenciado, eu tenho muito respeito por ele, muito respeito, mas eu acho que as pessoas entendem, porque isso aqui, para mim, é um voto de agradecimento. Entrou na sala, deu bom dia para todo mundo, estava ele e um outro grande amigo que eu tenho que trabalha lá em Sorocaba, que é gerente de uma empresa lá, né? E ele era o gerente geral das bases, né? E todo mundo relaxado, aquela coisa. Aí o diretor, ou superintendente, não me lembro muito bem, olha para todos nós, né? Eu com aquela cara ali e fala: boa tarde, vocês foram todos escolhidos a dedo. Aí ele, para ir para a rua. Então, você imagina. Bem, foi uma missão assim louca, porque eles misturaram uma equipe que era pessoas totalmente diferentes, jovens com pessoas muito maduras, estavam próximos de aposentar, que já não tinham tanto interesse, não tinham envolvimento, não tinham aquela coisa e acabam que haviam conflitos naturais. Mas, por outro lado, ele me deu carta branca para que eu contratasse pessoas mais novas, diferentes, e que tivessem a minha ideia de gestão, que corroborasse com a minha ideia de gestão. E aí eu fui atrás de caras assim, que eu também digo que são acima da média. Um deles é um blogueiro aí espetacular, acho que é um dos blogs mais antigos que a gente tem, né? E tenho muito carinho por ele, é um cara que rapidamente acendeu o que você outro dia falava, que é o tal do MCC, né? Que na gíria mesmo é troubleshooting, né? E outros, e outros, e outros, e outros, e outros, e que isso me deixou assim, numa situação totalmente diferente, porque aquele grupo degradado, combalido, que ninguém acreditava que ia dar certo, deu certo, se multiplicou, conseguiu ir à frente, trouxe bons resultados e a gente marchou até o final da Transbrasil juntos. Nessa daí, quando acabou, cada um seguiu o seu plano de carreira e todos eles, graças a Deus, fizeram bem. Tem um intervalinho aí que é o seguinte: eu fui transferido para o Rio, mas depois que eu fui transferido para o Rio, aí eu passei a ser o gerente das bases, né? Eu ficava mais em São Paulo do Rio, mas era na base do Rio. Lá eu passei por situações super esdrúxulas, super loucas, mas tem uma que são duas que eu guardo muito, 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 sabe? De pessoas que eu tive do lado e que tinham aquela paixão, aquele amor, aquela dedicação,
e os mantive do lado, né? Sempre do lado. E eles foram crescendo. Um deles saiu para ir para a Gol, ficou lá na Gol lá muito tempo, como gerenciando a parte de bases e essas coisas todas. E o outro foi foi não. Ele hoje está na agência. Ele está na agência e lá tem meninos maravilhosos. Isso, eu não sei nem quantos são que tiveram comigo. Mas esse tem um caso muito interessante, porque ele estava enfrentando uma dificuldade na vida assim absurda. Ele estava passando por uma situação horrorosa, horrorosa. E nós estávamos iniciando a trip. E um dia eu recebo uma ligação, muito feliz eu fiquei, né, de receber uma ligação dele, e ele me falando, olha, eu estou numa situação muito ruim, a minha vida está muito difícil, eu tenho passado muita dificuldade e eu já não sei mais o que eu vou fazer, eu aceito ir para qualquer lugar. Eu falei, pronto, você está contratado. Se eu não me engano, ele ia para Chapecó, uma coisa assim. Só que nesse mesmo instante ele falou para mim assim, pois é, estão faltando 6 meses para mim concluir o meu curso do nível superior de formação em aviação, né? Eu falei, muito bem, já está demitido. E eu tenho um carinho muito grande por ele, porque eu o fiz ver que, por maior que fosse a dificuldade que ele tivesse que passar, aqueles 6 meses seriam cruciais na vida dele. E foram. Hoje eu tenho um imenso orgulho de saber que ele é inspetor da ANAC, sabe? Porque eu tenho um imenso respeito pela agência. A gente não pode achar que é... Não, eu tenho um imenso respeito pela agência. Eu conheço pessoas que trabalham lá dentro, trabalharam comigo ombro a ombro. Eu sei da responsabilidade desses caras. Porque, afinal, quando a gente... Você não pode ver um avião assim com antólio, sabe aquela coisa que o burro usa? Você não pode. Você tem que lembrar que ali dentro vai gente, né? Vão pais, vão médicos, vão advogados, vão vacinas, vão peças para trator, vão crianças, vão os teus netos, os filhos de alguém. Então, a gente tem que levar isso muito a sério, mas assim, muito a sério, porque não é à toa que os caras têm uma licença, né? Que é expedida pelo poder público. Eu gostaria, é verdade, que eles fossem mais exigentes com algumas coisas, mas quem sou eu, né, para apontá-los? Porque eu sei que tem gente com qualificação e preparo e que tem vivência também aeronáutica que devem apontar, né? E eles estão fazendo mudança, estão cobrando uma carga horária maior de inglês e tal. Acho isso daí fundamental, né? Mas voltando à vaca fria, esse cara hoje é um inspetor lá dentro. Né? Eu acho que é inspetor o termo usual, eu não me prendo muito a isso. Eu sei que ele faz parte da Agência Nacional de Aviação Civil, né? Que é nosso patrimônio. E voltando ao início, quando nós não tínhamos mão de obra, foi um sacrifício monstruoso que você participou, porque era muito diferente você abrir, você explicar para o cara que na partida do Boeing você vai segurar o starter e ele vai soltar sozinho, que você vai ter que olhar o N2, você vai largar ele com uma percentagem tal que agora me foge, e que no outro a partida era elétrica e que você tinha que abrir com o motor com 10%, ou que aqui você tinha um gerador louco, que era o tal do ACW, entendeu? Então era uma confusão, era uma coisa louca, era muito complexo. A gente apanhava muito. Me lembro até de uma história que é muito interessante, que ele tem um duto em que você, o overboard, em que você tem limitação para abertura desse duto, né? Cada avião que parava para o cheque, o desgraçado do duto estava todo amassado. Aí o homem vinha lá de cima e queria matar todo mundo. Até o dia em que
Uma coisa que não era muito clara no manual foi passada pelo instrutor qualificado da empresa que produziu o avião. Olha, bicho, se abrir o negócio que mais de um PSI, é natural, vai haver sucção. A pressão, diferencial de pressão, o bagulho vai empenar. Mas a gente foi criando um corpo de pessoas incríveis. Hoje, o representante da ATR, e que eu tenho imenso orgulho, faz parte desse grupo. Ele era um menino, ele tinha um menino, hoje ele está com 40, ele estava com 21 anos de idade, loucaço de tudo, entendeu? E 20 não, 22, 23 anos, talvez. E ele tinha assistência de caras assim espetaculares, sabe? Um sambista, né? Um caipira, entendeu? E também alguns outros que aceitaram desafios assim, tipo Dancing with the Wolves, Dança com os Lobos, coisa do Kevin Costner. Mandou o cara ir lá para Cascavel, o cara foi lá, hasteou a bandeira sozinho e pau no burro. E essas coisas foram coisas que foram criando assim um sentimento de união muito forte. Realmente, as pessoas começaram a se enxergar com outros olhos, se respeitar, e eu confesso que algumas vezes, até pelo meu jeito, minha maneira e tal, em algumas vezes eu excedi, mas era sempre olho no olho. Eu nunca tive negócio de, você sabe, nunca teve negócio de fofoca, nada disso. Era uma coisa assim extremamente democrática. Eu olhava para o cara e falava, eu vou te botar na rua. Eu acho que a melhor coisa do mundo é isso aí, ser honesto. Não tem aquele negócio do cara falando, não, que teve um problema. Não, nada disso. Graças a Deus que foram pouquíssimas vezes que isso aí aconteceu. Foram raríssimas vezes. E essas pessoas a qual eu tanto respeito, e eu tenho que agradecer, eles, não sei de onde saiu também, eles se auto-intitulavam os 300. Na realidade, o número era muito próximo, porque quando saiu essa história de 300, o número ou era 297 ou 303, por causa do negócio de recursos humanos. Eu conheço duas psicólogas que hoje eu posso falar isso aí, porque esses hunters que eu fico vendo aí, fico morrendo de rir no LinkedIn. Eu conheço duas psicólogas que têm cacife para sentar em frente a um profissional, a um mecânico de avião, olhar nos olhos dele e dizer se o cara vai ou não. Eu me lembro que a primeira delas, também muito mocinha, nós fomos fazer, logo no início, quando os caras iam pegar ela pode até confirmar isso aí, quando nós fomos pegar os aviões Embraer, teve que se montar uma estrutura no Santos Dumont. E era uma estrutura grande, que ela seria a base principal, né, para bater de frente com as outras empresas que operavam o mesmo equipamento. E nós fizemos várias entrevistas. E ela, é claro que ela fazia parte corporativa e tal, e eu acabava escolhendo, graças que, assim, entraram caras espetaculares. Tem nego na Arábia, tem nego na América, tem amigo meu agora que acabou de se aposentar, maravilhoso, cara que falou, não, Ricardo, eu vou contigo. No final da entrevista, ela, curiosa, muito atenciosa, e querendo entender esse mundo tão diferente, ela perguntou para mim, mas Marocco, o que te chama mais atenção nos caras que você está contratando, nos mecânicos? Eu olhei para ela e o casco e os dentes. Isso, na realidade, não é uma frase minha. Se você for procurar isso aí, é uma coisa que eu já li. É uma coisa de... Inclusive, eu falei com ela. E o que eu procurava naquelas pessoas era a vontade de ser diferente, de acreditar. De acreditar que eles conseguiriam fazer diferente, sabe? Porque nada supera o manual.
até prova em contrário. Nada supera o manual. Mas existem, eu conheci todos aqueles tipos possíveis de profissionais. O cara que estava procurando anti-skid quando o problema era auto-break, tudo, sabe? Mas existe aquele cara que, quando ele olha assim para um avião, ele vê como se fosse uma tela de LCD, 75 polegadas, em que ele vê o fluxo do sistema hidráulico, ele vê o fluxo de combustível, ele vê a pressurização. É incrível, sabe? São pessoas assim que são uma verdadeira, é uma pombagira. Os caras são aquela coisa de louco, de inteligência e de conhecimento e de sagacidade. Porque, como eu vi, inclusive, esses dias na entrevista que você fez com o nosso representante na TR, ele falou em 17 vezes a troca de um componente. Então, teve que ter muita... Nós passamos por vários processos parecidos, né? Em coisas que só mesmo a perspicácia, o interesse conseguem sobrepor, não é? A gente tinha lá, criamos um troubleshoot que era espetacular, os caras são espetaculares, permanecem ainda trabalhando aí na empresa lá de Barueri, são caras espetaculares. E eles ficaram, na realidade, porque nós éramos os maiores experts em ATR. Você sabe. Eles ficaram porque precisavam deles. Porque no pulverizado prevaleceram outras coisas, sabe? E aí é que eu digo para você que a dedicação, sem dúvida nenhuma que valeu a pena, porque você não tem que estar preso a uma empresa. Não, de jeito nenhum. Você tem que estar preso à segurança. Você tem que botar a cabeça no travesseiro todo dia e falar, eu dei o melhor de mim. Sabe? E foi isso que eu preguei entre os meus. Eles se consideravam os melhores. Eles encostavam a cabeça no travesseiro. E aqueles que não conseguiam encostar a cabeça no travesseiro não ficaram com a gente. Era dedicação. Eu vi pessoas 48 horas virando, sem a menor obrigação, com a gente já falando, vai para lá, enquanto não resolvi, e não tinha 100% de certeza de que ele ia despachar, que ele ia preparar aquele avião, que ele ia estar seguro, sem nenhum problema. Os caras eram incansáveis. Muito Sabe? bacana, Ricardão. E aí Essa você comentou sobre essa questão do pessoal que tinha muita fibra, né? E o pessoal que tinha gana mesmo e perspicácia e comprometimento, né? Que tipo de conselho você pode dar para as próximas gerações? As pessoas que querem entrar na aviação, as pessoas que querem entrar nesse mercado, baseado em tudo que você viveu, as pessoas que você formou no mercado, o que você pode dar de mensagem para eles? o que eu posso deixar de mensagem para essa turma? É que ele tem que aprender a se adaptar diariamente, porque um dia nunca é igual ao outro. Que ele tem que abrir mão de coisas muito importantes, sabe? E abrir mão, estou falando de verdade, porque você abre mão do aniversário do teu filho, você abre mão do Dia das Mães, você abre mão dos natais, dos carnavais, dos anos novos, você abre mão de muita coisa. É muito glamurosa essa profissão, os profissionais da aviação, é demais, sabe? Porque nas horas vagas, eles são seres humanos que se julgam deuses. Então, nas horas que eles têm, que podem aproveitar, eles vão estar sempre juntos. Eles não vão conversar com pessoas de outro segmento, eles não vão dar atenção para pessoas de outro segmento, eles vão ter centenas de histórias, de casos, de acontecimentos, e o que eu digo
para esses que têm vontade é que eles tenham amor pelo que querem fazer voar, que não é uma coisa simples, não, porque hoje, depois de 40 e tantos anos, hoje em dia eu ainda baixo a cabeça e fico pensando assim, puxa vida, né? Como é que pode, né? Porque, para mim e para os meus, aviões são divindades. Nós amamos os aviões, entendeu? São aquelas coisas que de lata que entram na vida da gente e que ganham apelidos, que ganham carinho, que às vezes são mal educados, mal criados, que às vezes se comportam de maneira errada, mas sempre são fiéis a seus tratadores, a seus donos. O que eu digo Legal. para essa meninada é para que tenham paciência, porque as coisas vão mudar, tudo vai mudar. Tem o Vant, mas vão precisar de gente para consertar de vento. E drone, isso, aquilo, isso, aquilo, aquilo lá. Né? Tem vários projetos muito loucos aí, mas que se dediquem, estudem com muita vontade, sabe? Se dediquem. E torço para que eles, todos esses que estão entrando, consigam enxergar esse mundo azul, totalmente azul, que eu vivi os últimos 40 anos. Que bacana. Legal, Ricardão. Muito obrigado aí pela tua participação. Eu acho que assim, o seu testemunho é uma coisa que deve ecoar na aviação para todas as gerações, né? Tanto as que vivem na aviação hoje, como as que querem entrar. Então, eu te agradeço muito aí, desejo muito sucesso na carreira. Valeu? Eu também desejo para você, sabe que eu tenho muito carinho por você, tenho carinho Obrigado, principalmente igualmente. pela tua ideia. Então, aquele beijão grande no coração, um beijão na turma, e vamos lá. Tchau, Valeu. Regis. Um abraço, obrigado.